Buenas. Nessa sessão a gente vai ver como montar a fronteira eficiente no Excel usando o Solver, a ferramenta Solver que a gente usa justamente para trabalhar com problemas de otimização, maximização, minimização e assim por diante. Eu já vou partir de alguns dados que já foram coletados e vamos passar pelos passos do problema. E depois, em outro vídeo, eu vou mostrar para vocês como pegar esse modelo e aprimorar colocando uma macro para já automatizar ali o solver. Nesse daqui, a gente vai construir na mão e depois a gente vai ver automatizado. Então, vamos lá para o Excel? Muito bom. Pessoal, esses são os dados. Essa daqui é a matriz de correlações, então eu escolhi aqui o Ibovespa, o dólar oficial, o Bitcoin e o índice de renda fixa geral, o IMAG. Tá aqui as correlações entre eles. Eu calculei já esses dados a partir de dados históricos desses índices. A gente vai montar aqui uma matriz de variância, covariância ou de covariâncias, que vai ser esta daqui. E depois a gente vai colocar as alocações delas e assim por diante. E aqui tem outra parte, que são os dados também iniciais. Então, o retorno esperado de cada um dos ativos e o risco também de cada, medido também pelo desvio padrão, por exemplo, a volatilidade de cada um dos ativos. Tá bom? Esses dados aqui, então, as correlações e os retornos esperados e risco de cada um dos ativos são dados básicos que a gente precisa ter para poder começar a trabalhar. Então, lembrando os passos para a gente resolver ou aplicar o modelo Markowitz, o primeiro a gente definiu o nosso conjunto de oportunidades de investimento. Então, aqui eu coloquei o índice Bovespa, o dólar, o Bitcoin e o IMAG, que representa a renda fixa. Aí eu preciso justamente definir aqui esses que eu vou deixar aqui marcado agora em cinza, depois vou mudar a cor, são os parâmetros, então a matriz de correlações e os retornos de risco esperado de cada um desses. Aqui, só para lembrar, esses dados, matriz de correlação, retorno e risco, eu estimei com base em dados históricos, mas o ideal sempre é você fazer uma coisa olhando para frente, para o futuro. E aí tem várias técnicas para você aprimorar e tal, colocar ali. Fiquem à vontade, mas são parâmetros de entrada do nosso modelo de otimização do Markowitz. E aí eu vou colocar algumas coisas que eu já tenho aqui. Então, o que a gente vai querer saber? Antes de eu sair fazendo o cálculo. O modelo Markowitz funciona da seguinte forma. Então, vou puxar aqui um pouquinho. Primeiro, eu vou definir um nível de rentabilidade. Defino um nível de rentabilidade. Então, por exemplo, 10%. Eu quero, então, localizar o quê? Eu quero achar as alocações. Então, isso aqui que eu marquei aqui em amarelo, que vocês estão vendo aqui, essa alocação é a resposta do problema. Então, eu quero saber o quanto que eu quero alocar percentualmente. Esses são os WIs. Quanto eu aloco percentualmente no índice Bovespa, no dólar, no Bitcoin, no IMAG, tá? Quanto que eu aloco, de tal forma que eu chegue nesse retorno esperado aqui. Então, vou colocar aqui em vermelho, aqui, em negrito, assim, para ampliar bem, assim, ó. Então, eu quero alocação nesses ativos que me dê um retorno esperado de 10% e minimize o risco. Tá ok? Então, a resposta no meu problema é essa alocação que vai me dar um retorno esperado de 10% e o menor risco possível. Então, primeiro aqui, eu preciso definir a soma da alocação das carteiras, desses índices. Então, eu defini esses 4 índices. A soma dessa alocação vai ser uma das restrições do nosso problema. Então, eu quero colocar uma restrição que, olha, essa soma das alocações não pode passar de 100%, ou não pode... 100% em decimal é 1.
Então, a soma dessas alocações tem que ser igual a 1. Tem que ser exatamente 1? Tem. Por quê? Acima de 1 quer dizer que eu estou alocando mais do que eu tenho. Tá certo? Que a princípio não pode. E alocar menos do que 1, seria alocar menos de 100%, quer dizer que tem ativo aí que tem dinheiro sobrando na mesa. Vamos dizer, por exemplo, imagine que eu tenho 10 mil reais para investir. Se a minha soma da alocação der 90%, quer dizer que 9 mil reais, 90% vezes 10 mil, eu vou alocar nesses ativos. E ainda fica R$1.000 que eu não sei o que fazer. Não. Meu problema é, tenho 10 mil reais, que equivale ao 100%, eu quero saber como eu divido esses 10 mil reais nesses 4 ativos, tá certo? Por isso que essa soma tem que ser igual a 1. Calculo o retorno esperado. Como eu calculo o retorno esperado? Então, eu vou usar aqui a função somar produto. O que ela vai fazer? Ela vai pegar cada uma dessas alocações, fazer o produto, ou seja, multiplicar pelos retornos aqui, tá certo? E somar tudo. Então, eu vou colocar um somar produto aqui, que essa é a fórmula do retorno esperado. Dê uma olhadinha no vídeo que eu tenho a formulação do Markowitz, que vai ver exatamente essa fórmula do somar produto. Então, tá aqui. Essa do risco, para chegar nesse risco, eu vou ter que montar esta carteira aqui, tá bom? Ou melhor, vamos preencher essa tabela aqui, né? Carteira, essa tabela. Então, o que eu vou fazer aqui? Essa matriz que eu marquei aqui é o que a gente chama matriz de covariâncias ou matriz de variância-covariância, porque na diagonal tem as variâncias e nos outros lados da matriz tem as covariâncias. E lembrando que a variância é a covariância a variância de um ativo é a covariância dele com ele mesmo, tá? Então, por isso que a gente fala matriz de covariância. Inclusive, tem muitos estudos e tal para estimar cada vez melhor essa matriz de covariância que vai melhorar a nossa otimização. Esse é outro assunto. E aqui é o seguinte, essa matriz que eu vou chegar aqui, eu já quero não somente chegar na matriz de variância-covariância, mas eu quero também já multiplicar pelas alocações. Então, o que eu vou fazer aqui? Só uma coisa que eu estou com uma coluna a mais aqui, ó. Vou poder pagar uma coluna a mais. Tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza. Primeiramente, o que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui as alocações. Então, tá aqui, ó. Estou puxando aqui a alocação. Eu tenho que estar com tudo amarradinho, tá, pessoal? Por quê? Eu vou querer que o solver, que é a ferramenta de otimização, mexa nessa parte amarela, então ele vai mexer aqui, vai atribuir vários valores aqui nas alocações, e aí ele mude aqui em cima essas alocações, mude o cálculo aqui das variâncias e covariâncias multiplicadas pelas alocações e vai terminar aqui nesse cálculo do risco. Então, eu quero chegar nesse ponto aqui que eu estou marcando aqui, ó. Tá certo? Coloquei um laranja aqui. Essa que eu quero chegar no final. Vou copiar as alocações aqui também. Então, copio essa para cá, essa para cá, esta para cá e, finalmente, esta aqui. Pronto. Então, marquei aqui as covariâncias. Vou copiar agora os desvios padrões. Então, os desvios padrões estão aqui, ó, o risco. Então, que é parâmetro do modelo. O que quer dizer que é parâmetro do modelo? A gente já tem que... Ó, eu vou copiar daqui só para... Tanto faz, ó, pegar daqui ou pegar daqui dessa tabela. Nós são os mesmos valores, está tudo amarradinho. Mexo num lugar. O que é tudo amarrado? Se eu mexo num lugar, mexo no outro. Muito bem. E agora, e esses desvios padrões, essas medidas de risco, eu já trabalhei assim, foi um parâmetro de entrada. Então, eu tive que calcular antes para colocar aqui. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, e cada célula
desse quadrado aqui azul, ele vai representar aquele termo WI vezes WJ vezes covariância do ativo I com o ativo J, vezes a respectiva correlação. Vezes a covariância do ativo I com o ativo J. Ou desvio padrão do I vezes desvio padrão do J vezes a correlação do I com o J. Então, eu vou pegar isso aqui, ó. Então, tem aqui, ó. O WI é, por exemplo, esse. Eu vou fixar a coluna. A linha vai variar. Multiplico pelo WJ aqui em cima, que eu fixo a linha e deixo a coluna livre, porque aí eu vou arrastar de um lado para o outro, e aí para cima para baixo, e eles vão pegar sempre os meus valores corretos. A mesma coisa aqui, vou pegar o desvio padrão I, porque eu estou calculando a covariância. Então, desvio padrão I vezes desvio padrão J, que é esse daqui de cima, travo a linha, deixo a coluna livre, assim, a mesma coisa que eu fiz com a locação, e multiplico pela correlação que eu já tenho nessa matriz, que eu já construí antes, e aí eu deixo livre porque eu vou puxando e ele já vai multiplicando certinho. Então, está aqui. Já posso puxar para cá, puxo para cá, e está aí bonitinha a nossa matriz variância-covariância. Vou pegar uma célula qualquer, só para vocês verem. Olha aqui, ó. Então, ó, que bonitinho. Já pegou a alocação certa aqui em cima também, aqui do lado. Pegou e multiplicou pelos desvios padrões corretos e também aqui a correlação entre os dois aqui. Tá bom? Sempre seguindo, ó, reparem que eu estou sempre seguindo a mesma ordem dos índices aqui, em cima e baixo, também aqui do lado, para não dar bobagem. Muito bom. Então, o que é isso daqui? Essa matriz é a matriz que eu já estou multiplicando. É o WI vezes WJ vezes a covariância do I com J. E o que é o nosso risco da carteira? O risco eu já vou calcular o desvio padrão. Se eu vou calcular o desvio padrão, então aqui eu vou colocar, já é a raiz quadrada da soma de todos esses termos aqui. Então eu já calculei, já montei todos os termos. Somando todos esses termos aqui, eu tenho a variância da carteira. Olha que bonitinho, já tenho a variância da carteira. De novo, dá uma olhada lá no videozinho que a gente pegou e abriu lá a somatória lá dos termos, os WIs, WJs, assim por diante. Então aqui, ó, essa soma desses termos já é a variância da carteira. Se eu tirar a raiz quadrada, é o desvio padrão, o risco, a volatilidade da carteira. Então, com essa fórmula simples, pronto. Então, já tenho aqui, ó, as alocações, retorno esperado e risco. Agora, eu vou para o solver. Eu já tenho o solver aqui. Então, ele está aqui nessa seção dados e tem aqui, ó, o solver. Se o solver não aparecer para vocês, aí vocês podem pegá-lo de alguns lugares. Então, por exemplo, se a aba desenvolvedores aparecer aqui para vocês, se estiverem vendo aqui, procura aqui, ó, suplementos do Excel, e aí vocês procuram aqui em solver e clica nele para ele aparecer. Se vocês não tiverem essa aba do Excel, aí vocês entram aqui em arquivo, procura aqui opções, aí tem suplementos. Então, chegou aqui em suplementos, procura aqui, ó, suplementos do Excel, escolhe aqui, ó, suplementos do Excel, clica em ir, e aí você clica no solver, tá ok? Se não aparecer lá, você tem as opções do suplemento. Se não tiver aparecendo aqui, ó, logo de cara aqui como suplemento, então procurem aqui no parâmetro para incluir ou dentro dessas alternativas para colocar ou tornar ativo, tá bom? Desculpa. Então aqui entrando em dados, solver. Então esse é o nosso problema de otimização. Aqui o nosso solver. Que eu vou fazer aqui? Vou colocar mais para cá, vou deixar assim mesmo. Primeiramente, eu vou definir o meu objetivo. O que é o meu objetivo aqui?
Meu objetivo dentro do modelo do Excel, desculpe, do Markowitz, é fazer o seguinte. Então, vou colocar aqui para baixo. Eu vou clicar aqui, ó. Meu objetivo é minimizar o risco. Então, eu vou escolher aqui, ó. Onde está o risco? O risco está aqui, ó. A gente colocou aqui aquela fórmula do desvio padrão da carteira. Então, quero minimizar a variância ou o desvio padrão. Desvio padrão é raiz da variância, então é a mesma coisa. Então, eu quero minimizar o desvio padrão da minha carteira. Então, pronto, já marquei aqui o G12. Então, o objetivo eu quero fazer o quê? Escolha, eu quero minimizar. Se vocês escolherem, definirem como objetivo o índice de Sharpe, aí o índice Sharpe a gente quer o maior, melhor, que é o índice Sharpe está medindo a recompensa que eu tenho para cada unidade de risco. Então, o índice Sharpe eu quero maior, melhor. Então, quero minimizar. No caso aqui é o problema original do Markowitz. Quero minimizar o risco, desvio padrão da carteira, alterando que células? Alterando as células da alocação, que são meus WIs aqui. Então, quero alterar essas alocações. Então, ele vai mexer nessas alocações, tá certo? Para minimizar o risco da carteira. E eu vou colocar aqui algumas restrições. Então, adicionar restrições. A primeira restrição que eu vou colocar é o seguinte, que a soma aqui da alocação, que a gente tinha colocado aqui a fórmula da soma, tem que ser igual, e eu vou colocar a 1. Tá ok? Então, dou ok. Então, tá aqui, apareceu essa restrição. Vou colocar agora mais uma restrição. Então, qual é a restrição aqui? Outra restrição aqui do Markowitz. Eu quero que esse retorno aqui esperado seja igual. Então, o retorno aqui está dando o retorno esperado da carteira. Eu quero que o retorno esperado da carteira seja igual a um nível de retorno que eu escolhi. Então, eu escolhi aqui, ó, inicialmente, 10%. Então, venho aqui e coloco na restrição 0,1. 0,1 é o 10%. E dou OK. Tá bom? Feito isso, já estou com o problema pronto. Tá certo? Agora, o problema já está definido, é só mandar resolver. Posso colocar mais restrições? Pode. Depois a gente vai colocar mais restrições. Como eu até comentei no outro vídeo, eu posso colocar restrição, olha, não quero alocação negativa, não quero empréstimo, não quero alavancagem. Então, eu poderia colocar uma restrição que todas as alocações têm que ser maior ou iguais a zero. Por enquanto, essa é do Markowitz. Clico em resolver, aí ele vai lá, resolve e tal, encontrou uma solução. Show! Então, dou OK e está aqui a solução. Qual que é a solução? Ele está falando o seguinte, olha, coloca 9,2%, deu zero em Ibovespa, 9,2% em dólar, na cotação do real frente ao dólar, 0% em Bitcoin e 90,8% no IMAG, tá certo? Então, essa é a primeira restrição. Então, se você tem alguém, você está querendo ter um retorno de 10% e vai estar disposto a investir nesses ativos, ele está falando o seguinte, olha, a alocação que reduz o seu risco, minimiza o seu risco, é 90,8% no IMAG e 9,2% no dólar. Pronto, acabou. E o seu risco é aqui, ó, 3,3%. Eu vou copiar aqui e dar um colar especial, colocar o número, colei o risco. Agora, por exemplo, vou fazer de novo. Qual que faz o Markowitz? Agora a gente vai colocar outro nível de retorno. Então, vou colocar um nível de retorno, vamos dizer que eu queira aqui um nível de retorno de 25%. Então, o que eu faço? Volto lá, dados, aqui está o solver que aparece, cliquei aqui no solver e agora vou fazer o seguinte, ó, não preciso mudar a função objetivo, nem minimizar, nem alterar as células, eu só vou alterar essa restrição do retorno. Então, clico nela aqui para alterar, clico na opção alterar aqui e vou mudar. Ó. Vou mudar a restrição, eu quero 25%, que é 0,25. Digito aqui, dou OK. Se eu clicar no adicionar, é adicionar para colocar nova restrição. Pronto. Agora eu quero resolver o mesmo problema. Quero minimizar o risco.
ou seja, o desvio padrão da carteira, alterando as alocações nesses ativos, que são os WIs, de tal forma que a alocação na carteira seja igual a 100% e o retorno esperado, que é esse item aqui, seja igual a 0,25. Clico em resolver, pronto, achou uma solução. Beleza. Dou OK. Repara que ele já mexe, dou OK, ó. Veja que ele já altera aqui as alocações automáticas, aqui, recalcula todas as covariâncias, que está tudo amarradinho. Então, pronto. Qual que é a resposta aqui? Olha, para eu ter 25% de retorno, eu preciso, a alocação que minimiza o risco é 13,6% no Ibovespa, 65% no dólar, 16,2% no Bitcoin e 4,8% no Imagina renda fixa. Aí eu vou ter 25% de retorno. Copio aqui esse risco e coloco aqui, pronto, do lado, e aí já foi. E assim vou repetindo. E essa é a brincadeira do modelo Markowitz. Então, eu vou colocando novas alocações e vou definindo, vou chegando ao final daqui, resolvendo isso, eu vou ter a minha fronteira eficiente. Tá ok? Na verdade, para muitos casos, eu não preciso definir, construir toda a fronteira. Se eu já sou o investidor, ou já sei o gestor e mais ou menos qual que eu quero o retorno, eu já vou direto para esse ponto. Só de curiosidade aqui no Solver, vou entrar aqui no Solver aqui de novo, então vou adicionar mais uma restrição aqui. Uma restrição, por exemplo, o Bitcoin, vou clicar aqui, ó, a alocação aqui do Bitcoin, só de curiosidade, ela tem que ser menor ou igual a 0,5%. Ou seja, não quero que aloque mais do que 5% no Bitcoin. Tá certo? Então, coloquei essa restrição. A gente pode colocar outras aqui. Aí eu mando resolver. Aí ele falou assim, não achei uma solução. Então, essa restrição não me ajudou. Volto lá no Solver. Então, ou melhor, para conseguir lá os 25%, está difícil não investir no Bitcoin. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar essa restrição aqui, alterar, e vou colocar aqui 20%. Ok. E resolver, aí ele achou. Então, aqui. Ok. Então, esse seria o risco. E veja que ele chegou no máximo do Bitcoin. Aí vou colocando a alocação nos outros. O risco deu 11,4%. Deixa eu só guardar isso aqui, ó. E para mostrar para vocês. Eu vou voltar no Solver. Dados aqui, Solver. E vou retirar essa restrição do Bitcoin. Clico aqui, ó, excluir. Mando resolver de novo. E eu quero ainda retorno de 20%. Então, olha o que aconteceu. Ó. Ele agora alocou 11% no Bitcoin. Então, veja o seguinte. Quando eu coloquei a restrição, falar assim, não pode investir mais do que 5% do Bitcoin, ele achou uma carteira para mim, que me dá 20% retorno esperado, tá certo? Expectativa. Só que a carteira me dava um retorno me dava um risco de 11,4%. Quando eu tirei essa restrição, ele colocou 11% no Bitcoin e chegou numa carteira com um risco menor. Tá bom? Então, ele tem que entender que, dependendo das restrições que você vai colocar, você vai ter mais risco ou menos risco dentro desse problema. Na verdade, conforme as restrições, você tende a criar carteiras que acabam tendo até um risco maior, tá certo? Que essas restrições vão te limitando na interação aproveitar a interação entre os ativos, as covariâncias, correlações, tá bom? É assim como a gente resolve ou constrói uma fronteira eficiente no Excel usando o Solver. A gente vai ver depois uma outra variante desse vídeo, onde eu coloco lá uma macro que, ao invés de ficar toda hora entrando no Solver, você já tem os parâmetros, ele já vai fazendo isso automático, que a gente ganha tempo. Então, vou mostrar isso e explicar como funciona essa macro, que dá mais agilidade. E também tem outra solução matricial, que a gente vai desenvolver mais adiante, tá bom? Pratiquem, construa a sua planilha, coloque os seus ativos, tira ativo, coloca a restrição, tira a restrição,
que é legal para você aprender e conhecer mais essa ferramenta. Até mais!